Olá! Nesse vídeo eu vou dar uma informação para você, uma informação que é um tesouro dentro da medicina chinesa. Você sabia que ao longo da sua vida, as negligências que você faz com o seu próprio corpo são mostradas na orelha? Olha que interessante! A sua orelha modifica-se de acordo com seus hábitos. Por exemplo, se você nunca fez atividade física, se você se alimenta muito mal, se você até herdou uma genética mais debilitada, na sua orelha esses registros vão estar ali cadastrando a sua história. Por exemplo, a coluna, que é representada numa região chamada antihélix, toda essa região aqui é a coluna. Como a orelha é representada por um feto invertido, aqui está a cabeça, coluna e as pernas, né? O membro inferior. Então, se você é uma pessoa que já tem uma artrose avançada, tem osteoporose, que não criou um hábito de lubrificar a coluna através dos exercícios, através de hábito de acordar, por exemplo, mais cedo, se alimentar bem, vai começando a ocorrer uma degeneração óssea acentuada. E aí, nessa região da orelha, que é o antihélix, eu começo a ter um colar de pérolas, que é a cartilagem irregular. A cartilagem ela não fica mais lisinha, ela começa a ter vários gomos. A irregularidade da cartilagem é uma demonstração efetiva que você já tem alteração óssea na coluna. Você tem degeneração óssea. E para comprovar para você esse dado, que é um dado muito importante, a gente olha a orelha, observa e já identifica. A gastrite, por exemplo, eu tenho uma dor na região do estômago, que é esse ponto aqui. Eu posso ter veias proeminentes, dor à palpação. Processo alérgico, essa região marcadinha aqui, essa região, se puder dar um zoom aí, ela fica escamando, então mostrando que o paciente já tem crise alérgica há muitos anos, ou se não tem crise, já tem uma alergia crônica que se manifesta a cada ano. Então, as enfermidades crônicas agudas não aparecem, mas as crônicas modificam a orelha, mostrando o que você teve ao longo de toda a sua vida, desde a infância. Para comprovar esse dado, eu vou deixar para você, se você tem interesse em se aprofundar no assunto e conhecer melhor esse universo fantástico que é a auriculomedicina, eu vou deixar um e-book, você baixa aqui em algum local próximo ao vídeo. Aproveitem o material que foi feito com muito critério, estudem e uma boa caminhada a todos vocês. Então a gente separou umas sequências bem interessantes para que vocês tenham ideia de como é ampla essa questão do diagnóstico auricular. Em primeiro lugar, a gente vai mostrar uma alteração de úlcera. Olha que interessante, o aparelho digestivo, quando tem uma enfermidade importante, na maior parte das vezes já crônica, a orelha altera. Então a gente observa uma telangiectasia, que é uma veia com uma espessura considerável na região do duodeno, onde está essa setinha aí. Então, aí é uma úlcera duodenal, tá? Que é uma queixa comum na prática clínica. Eu já vou na região do ponto duodeno e vou tratar aí com a colocação de semente. Então essa veia, ela mostra que existe uma má circulação no duodeno. O paciente normalmente já chega com um diagnóstico ocidental, com laudo certinho, e a gente vai comprovando tudo que está ali na orelha. Aí a próxima, eu tenho uma alteração na válvula de entrada do estômago, que é a chamada cárdia. Então eu tenho uma depressão no ponto cárdia. Essa depressão mostra que existe uma alteração nessa região anatômica.
esse paciente tem refluxo, azia, náusea, e aí é mostrada uma enfermidade chamada hérnia de hiato. Essa depressão, normalmente a gente utiliza o ponto cárdia, colocando exatamente naquela profundidade ali a semente em direção ao nervo vago, que passa no centro, ou seja, na região da raiz do hélix. Ali passa o nervo vago. Hérnia de hiato. E a próxima é uma alteração muito comum na prática clínica. Vários pacientes têm dor de cabeça crônica, que para a medicina chinesa tem cerca de 8 síndromes que são causas dessa enfermidade. E quando a dor de cabeça é crônica, eu tenho uma alteração na área do antitrago, eu tenho uma proeminência enorme. E aí, nessa proeminência, eu vou cobrir de sementes e vou reforçar toda essa região atrás para tratar a zona correspondente, que é a área da cabeça. O resultado, a técnica de auriculomedicina é uma das primeiras da medicina chinesa, com maior resultado, comparando com a acupuntura, eletroestímulo, moxa. Sempre a gente usa auriculomedicina para tratar dor de cabeça. Um resultado realmente muito bom. Então aqui a demonstração de algumas alterações.